Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Cefaz RS 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital em relação ao tópico Tecnologia da Informação, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Cefaz RS pode acessar o nosso site v1concurso.com.br. Nessa aula nós vamos continuar, como eu disse, resolvendo questões, então acompanha comigo aí a leitura da próxima questão. Diz assim: assinale a opção que apresenta corretamente o modelo de dados em que uma linha é chamada de tupla, um cabeçalho de coluna é chamado de atributo e uma tabela é chamada de relação. Letra A, modelo de dados XML. Letra B, modelo relacional de dados. Letra C, modelo de dados em rede. Letra D, modelo de dados hierárquico. E a letra E, modelo de dados híbrido de registro integrado. Bem, pessoal, quando ele cita especificamente aqui que uma linha é chamada de tupla e ainda fala que o cabeçalho de uma coluna é chamado de atributo e a tabela é chamada de relação, isso nós encontramos no que chamamos de banco de dados relacional ou modelo de dados relacional. No modelo de dados ou no banco de dados relacional, nós temos as tabelas, e as tabelas são consideradas entidades ou relação. Nesse caso, então, eu tenho a tabela clientes, a tabela cursos e a tabela matrículas. Essas tabelas, elas possuem o que nós chamamos de colunas, que são os atributos ou campos. Por exemplo, aqui eu tenho campo ou coluna nome, ou ainda atributo nome. Depois aqui eu tenho o atributo, a coluna, o campo e-mail, o atributo, a coluna ou o campo cidade, o atributo, a coluna ou o campo estado, o atributo, a coluna ou o campo telefone. Então, os campos podem ser conhecidos também como atributos ou colunas. E aí nós temos as ditas linhas. As linhas são os registros que também podem ser chamados de tupla. Então, nesse caso aqui, percebe que eu tenho uma linha formada, que também pode ser chamado, então essa linha pode ser chamada de tupla, ou também pode ser chamada de registro. Então, nessa tupla, eu tenho aqui o nome Marinalva, o e-mail a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, e aqui tem o telefone. E o que nós temos dentro de uma tupla, dentro de uma linha ou registro? Nós temos os dados, e aí cada elemento que compõe aqui esta linha são os dados individuais. Por exemplo, Marinalva é um dado desta tupla, desta linha, desse registro. Então, quando nós temos termos como tupla, colunas, campos, atributos, tabelas, entidades, relação, isso nós chamamos de banco de dados relacional, certo? Por isso que, voltando na questão, ele citou exatamente esses termos, ó. Linha é chamada de tupla, perfeito. Cabeçalho de coluna é chamada de atributo, exatamente, o cabeçalho de uma coluna é um atributo. E a tabela é a relação, isso é chamado então de modelo relacional de dados ou banco de dados relacional, como descreve corretamente ali a nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas uma questão interessante porque nos dá um olhar mais técnico sobre as nomenclaturas usadas em um modelo relacional de dados. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso Cefaz RS 2018, pode acessar o nosso site v1concurso.com.br. Certo, pessoal? Era isso, espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!